Graça e paz, queridos irmãos, é bom estarmos aqui juntos mais uma vez para adorar o nome do Senhor, para ouvir a sua voz, para falar com Ele e para assim poder bendizê-lo e cultuá-lo neste dia. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos queridos, embora distantes fisicamente, mas juntos espiritualmente e unidos como uma só alma, para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, eternamente. Amém. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com um cântico de exaltação ao nosso Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois nele há forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Nós vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque quando oramos sabemos que o Senhor nos ouve. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos tem preservado a vida e o Senhor nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela fé, obrigado por poder cultuar ao Senhor. Obrigado por sermos brasileiros, obrigado pela liberdade de expressão, obrigado pela tua igreja e por poder fazer parte desta igreja. Pai querido, também rogamos em favor de todas as autoridades, do judiciário, do executivo, do legislativo. Toma cada um nas tuas mãos
Ó Pai, interfere nesse país, livra-nos, Senhor, faça com que essa crise política, essa crise econômica, essa crise da saúde, possa ter a interferência do Senhor, que é o Rei dos Reis, que o Senhor possa iluminar as autoridades governantes e que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos que moram nessa terra. Nós oramos não por méritos nossos, mas oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida pelos seus. Graças te damos por nos ouvir e esperamos no Senhor a resposta dos nossos clamores. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que oramos. Também pedimos agora que vamos ler a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Repreenda tudo que não procede de ti. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, o único que convence o homem do pecado, do juízo da justiça, o único que pode ministrar à mente e o coração, ministra paz aos corações que estão ouvindo a tua palavra, edifica os teus filhos, e se porventura alguém sem Jesus ouvindo essa palavra, que tenha uma experiência poderosa contigo, sendo ministrado pelo teu Espírito na mente e coração. Dessa forma, todos possamos ser abençoados pelo Senhor, para a glória do Senhor e para o próprio bem próprio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ler a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 a 21. Também em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. 1 Coríntios 3, 16 a 21 e Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, 16 a 21. Na verdade, eu vou usar como fundamento aqui o verso 16 e o verso 18. Mas, aproveitando, leremos o contexto e, portanto, estes outros versículos. O texto de Efésios também, os 2 versículos, é um texto correlato a esse de Corinto, falando no mesmo assunto de forma diferente. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se ter por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura contra Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Agora Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós queremos refletir nessa passagem, né? O primeiro texto de Corinto falando claramente que nós somos santuário do Espírito Santo de Deus e que não devemos nos firmar no nosso próprio conhecimento. E o segundo texto, como diz, correlato a este, falando de que Cristo é o cabeça desse corpo, que nós somos o santuário. Cristo é o cabeça e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. E é nesse contexto que nós queremos refletir o nosso tema, uma pergunta: quem é meu cabeça? Cristo ou eu? Quem é o meu cabeça? Cristo ou eu? C.S. Lewis, um escritor famoso, autor das Crônicas de Nárnia, teólogo, e ele disse certa feita que ele poderia nascer na igreja, passar a vida toda na igreja, morrer na igreja e ir para o inferno.
de fato, isto é bíblico. E nós sabemos que igreja não salva a ninguém. Ele disse também que quando se converteu, ele pensava que não precisava ser membro da igreja, mas estudando os sacramentos, percebeu que ele precisava participar dos sacramentos, e para receber o batismo, para poder participar da ceia, ele precisava ser membro da igreja, a única instituição habilitada biblicamente para executar os sacramentos. Portanto, embora a igreja não salva ninguém, ela é indispensável. Cristo, o meu cabeça, ou eu sou o meu cabeça. Uma pergunta que me vem à mente é: quando alguém me xinga, quando sou furtado, roubado, quando sou magoado, quando fico entristecido, quem é que de fato é a minha mente? Quem é que de fato é o meu cabeça? Porque cabeça é mente. Quem é que de fato reina? Quem é que de fato decide, determina o meu comportamento? Cristo ou eu? Cristo que está em mim, sendo eu santuário dele, sendo ele a minha cabeça, ou eu? Nesses momentos. Porque uma coisa é saber Bíblia, uma coisa é entender Bíblia, outra coisa é viver a Bíblia. Em Mateus 6, o versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que às vezes queremos buscar o nosso reino primeiro. Primeiro é o que eu penso, é o que eu sei, né? Primeiro eu mesmo. Eu sou o meu cabeça. Observe que o capítulo 3, verso 18 de Corinto, nos diz ali de que ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém se tem por sábio neste século, torne-se estulto. Ele não diz, faça-se de estulto, mas ele diz o texto, faça-se estulto, faça-se tolo, reconheça ser tolo, reconheça não saber nada, reconheça ser ignorante. Ninguém engane-se a si mesmo, pensando saber, né? Porque quando nós nos fundamentamos na nossa razão, na nossa sabedoria, então estamos fundamentando na nossa própria cabeça. Logo, eu estou sendo a minha própria cabeça, e não Cristo a minha cabeça. E olhe que o corpo não admite duas cabeças. Ou Cristo é o meu cabeça, ou eu mesmo sou o meu cabeça. Ou me governa, ou reina sobre mim a minha própria cabeça, ou Cristo. Duas cabeças o corpo não aceita. E como membro desse corpo, portanto, tenho o dever de obedecer à cabeça. Aqui, no caso, exaltar a cabeça, que é Cristo, e não a mim mesmo. É a cabeça quem governa o corpo. Sabemos pela medicina moderna, né, e quando há um rompimento na coluna vertebral, e ali é interrompido os comandos do cérebro, da cabeça, para o corpo, a pessoa fica paraplégica. E se for bem lá no pescoço o rompimento, fica tetraplégica, porque os comandos da cabeça param de ser enviados para o corpo. O corpo, os membros do corpo obedecem à sua cabeça. A questão é: quem é a minha cabeça? Eu recebo o comando de quem? Quem é que me governa? Daí a pergunta: quando o cônjuge me aborrece, os filhos me aborrecem, os pais me aborrecem, quando eu sou aborrecido, quando eu fico amargurado, quando eu fico entristecido, quando alguém me maltrata, me rouba, me furta, qual é o meu comportamento? Comportamento de que cabeça? Da minha ou de Cristo? Sou ou não sou de fato santuário, templo, morada, casa do Espírito de Deus? Como tenho me relacionado, portanto, com a cabeça? Porque os membros se relacionam, e eu não diria diariamente, mas constantemente com a cabeça. Portanto, como tem sido o meu relacionamento com a cabeça?
Como tem sido o meu relacionamento com os outros membros do corpo? Considerando que o corpo não aceita, não admite isolamento. Há um relacionamento entre o corpo. E se alguém for cair e bater com o rosto no chão, você não precisa pensar, eu tenho que mandar que as mãos vão na frente. Não, automaticamente as mãos vão na frente para defender o rosto. Há um relacionamento interativo entre os membros e entre os membros, cada membro e a cabeça. Fico me perguntar, se fôssemos pedir um relatório da cabeça de Cristo, um relatório de Deus, o que Deus diria a seu respeito? O que Deus diria a meu respeito? Deus disse acerca de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Deus disse acerca de Abraão: Abraão, meu amigo, se Deus for fazer um relatório a seu respeito, o cabeça for falar de você enquanto membro, o que ele dirá a seu respeito, a meu respeito? O que ele dirá a seu respeito? Se perguntar o outro membro, aquele principalmente da sua casa, do seu convívio diário, faça um relatório aí, e ele fizer um relatório sincero e honesto, ele que convive com você, que relatório, o que dirá a seu respeito? O que vai dizer a seu respeito? Tudo gira em torno de mim mesmo ou tudo gira em torno do Espírito que em mim habita? Tudo gira em torno do cabeça, que é Cristo, representado pelo Espírito em mim. Em Provérbios capítulo 30, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Dá, porque a sanguessuga só pensa, e na verdade ela só suga. Há pessoas que só pensam nela. E quando pensamos em nós, vivemos para nós, porque nós estamos nos governando, nos administrando, porque nós somos a nossa cabeça. Quando assim agimos, tudo passa a girar em torno de nós mesmos. Mas se somos apenas, e se somos santuário do Espírito, tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno de Deus, e não em torno de si próprio. Eu tenho ouvido Deus falar comigo, o Espírito falar comigo diariamente, constantemente? Porque se sou o templo dele, se ele é a minha mente, se ele é o meu cabeça, se ele é o meu possuidor, se ele é o meu proprietário, isto é, se ele é o meu Senhor, então vivo em função dele e não em função de mim mesmo. Paulo, pensando nesse sentido, lá em Gálatas 2, versículo 20, ele chega a dizer: olha, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Ele está dizendo: eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais decisão própria, eu já não sou mais eu, mas é Ele quem vive em mim. Não posso confiar em mim mesmo. E o verso 18 do capítulo 3 diz: ninguém se engane, ninguém engane a si mesmo. Se alguém pensa ser sábio, faça-se tolo, faça-se ignorante, faça-se estulto. Não seja sábio. E não é faça-se porque se tivesse o seria fazer de. Mas não é fazer é fazer-se de fato ignorante. É reconhecer: eu não sei. A minha sabedoria não me manda, não me governa. A minha razão, os meus conhecimentos não. Mas sim a palavra. Sim, é o cabeça, é o Espírito, é Cristo. O que o Espírito Santo, logo que sou o santuário do Espírito Santo, o que o Espírito Santo tem feito em mim? O que ele tem falado comigo? O que ele tem decidido acerca de mim? Se ele não tem decidido nada, se as minhas decisões, nos momentos difíceis, têm sido de acordo com a minha própria cabeça, então não estou sendo santuário,
Então estou ainda cego espiritualmente, não enxergando de fato conteúdo bíblico. Estou surdo espiritualmente, não estou interagindo com aquele que inunda todo o meu ser, que sou o vaso dele, que sou o templo dele. Então ainda estou buscando a glória própria, a satisfação própria. E é por isso que quando alguém me aborrece, fico tão iracundo, tão bravo, tão feroz. É por isso que tenho dificuldade, então, em perdoar, em abençoar os que me ofendem e não em amaldiçoá-los, porque a satisfação estou buscando para mim mesmo. E daí vem a decepção. Mas se vivo para fazer a vontade dele, ele é o meu Senhor e não eu, o meu Senhor, busco o reino dele e não o meu reino, então vivo numa perspectiva totalmente diferente, uma perspectiva espiritual. Se sou de fato santuário de Deus. Costumo pensar, ou penso que, o meu maior adversário sou eu mesmo, o eu. Quando eu penso que sei, quando me sinto sábio, quando me fundamento na minha razão, e o pior, às vezes na própria emoção, aí sou perigoso para mim mesmo. O corpo não admite individualidade, individualismo, não. O corpo exige interrelacionamento para com Deus, de quem sou o vaso, e para com o próximo. O corpo é tremendamente contributivo. Contribui os membros uns com os outros, todos interligados. Não há um corpo em que um membro no corpo em que vive isolado. Não há. Há um cântico que gosto muito dessa parte desse cântico que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E isso é fato, isto é verdade. E por isso o apóstolo Paulo, em Romanos 13, resume todos os mandamentos em um só: amar ao próximo como a ti mesmo. Estamos interligados uns aos outros. E aí eu pergunto, mas o que eu sei do meu próximo? O que eu sei do sofrimento dele, da alegria dele, ou que eu permito ele saber de mim? Porque isso é comunhão, isso é amor, isso é relacionamento. Como pode um membro não saber nada do outro membro mais próximo dele? Não partilhar nada do outro membro tão próximo dele, ou não deixar o outro partilhar? É estranho. Um membro não vive isolado do outro. O corpo não aceita a individualidade. Agora, o pecado, sim, o pecado busca a autossatisfação, o pecado busca a autoglória, a glória para si mesmo, e glória devida a Deus, direcionada para si próprio. O pecado busca a autorreputação, por isso, quando é ferido, não é capaz de abençoar e de perdoar o adversário, pelo contrário, se revolta. O pecado busca o autossucesso. Ele pensa em si, vive de si para si. É o eu. É o eu. É a carne falando mais alto. Mas a cabeça é que determina os nossos pensamentos. A cabeça é que determina os nossos sentimentos. A cabeça é que determina o nosso comportamento. É a cabeça que determina as nossas decisões. Mas quem é mais influente em você? O Espírito Santo que habita em você, e você é templo dele, ou você mesmo é mais influente em você? São boas perguntas para avaliarmos o termômetro da nossa espiritualidade. Perguntas como: o que sei do meu próximo mais próximo? Que ele sabe de mim? Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Perguntas como: quem é mais influente em mim, o Espírito Santo ou eu? O que vem antes, a glória para Deus ou a glória para mim mesmo? Pensando sempre em me satisfazer. E, portanto, na verdade, quem pensa tanto em se satisfazer vive sempre insatisfeito e decepcionado.
porque ele vive para si mesmo. Por isso, Jesus, em Lucas 9, versos 23 até o 26, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. E aqui eu faço uma pausa para dizer: diga não para você mesmo, né? Você quer tanto fazer alguma coisa, mas isso não agrada a Deus, então não vou fazer. Eu não quero fazer aquela outra, mas isso é do querer de Deus, então eu vou fazer. Isso é negar a si mesmo, dizer não para si próprio. E venha então e siga-me. Mas o texto continua: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém se dispuser a perder a vida por amor a mim, então ganhá-la-á. Observe bem, é viver para Cristo. Ele é o nosso cabeça e não para nós mesmos. Eu vivo pelo meu saber ou vivo pela palavra? Eu vivo para satisfazer a mim ou vivo para satisfazer o cabeça, que é Cristo e não eu? Porque a minha cabeça, ela tende a fazer rebelião contra a cabeça Cristo, querendo o meu reino e não o reino de Cristo. A Bíblia não é só para nos informar. A Bíblia é para nos mudar, para nos transformar, para nos aperfeiçoar. Em Isaías capítulo 6, ali Isaías tem a visão, estando ele no templo, e a visão da glória, da magnitude de Deus. E então, quando chega no versículo 5, Isaías diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eis que os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Olha que Isaías disse aí duas coisas: quem sou? Quem sou? E ele diz também, não somente quem sou, mas onde estou. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou homem de lábios impuros. Mas também ele diz, onde estou? Estou no meio de um povo de impuros lábios. Às vezes nós temos nos esquecido disso, que nós somos pecadores, que nós somos de lábios impuros, né? E se nós não entendermos isto, então nós acabamos, se não entendermos isto, não percebemos que de fato não sabemos nada, que não podemos nos firmar em nós mesmos. Tudo de que precisamos é sermos santuários do Espírito Santo de Deus, sermos templos do Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito de Isaías 40, sempre leio e releio esse texto. Ali fala da glória, da majestade, do poderio de Deus. E nessa passagem, portanto, mostra que toda a Terra, os 7 bilhões de habitantes nesse planeta, todas as gerações, toda a humanidade na presença de Deus, é menos do que nada, isto é invisível aos olhos do Senhor. Olhando em nossos dias, a ciência, a astronomia, né, diz que há milhões de estrelas no céu, muitas delas maiores do que a Terra. Ora, a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome, cada uma pelo seu nome, nenhuma vem a faltar. Pense bem, milhões de estrelas, muitas delas, muitas vezes maior do que a Terra. Deus criou tudo isso. E Deus provê tudo isso. Deus governa tudo isso. Falar que esse Deus está em mim, isso é indefinível, isso é inexplicável, isso é incompreensível, isso é maravilhoso. Se esse Deus está em mim, sou o santuário dele. De que mais preciso? Se entendemos isso, então nós glorificamos a Deus. Se entendemos isso, nós oramos e jejuamos. Se entendemos isso, abençoamos os que nos ofendem, nós os perdoamos. Se entendemos isso, nós dizimamos e ofertamos. Se entendemos isso, nós adoramos a Deus. Se entendemos isso, nós adoramos a Deus fervorosamente. Se entendemos isso, nós falamos não para nós mesmos. Se entendemos isso,
Buscamos a glória de Deus e não a nossa. A satisfação dele, a nossa não importa. Se entendemos isso, vivemos para ele. Se entendermos isto. Ser membro da igreja é muito bom e necessário, mas é necessário muito mais do que isto. É necessário entender quão maravilhoso é ser templo do Espírito Santo de Deus e ter Cristo reinando em nossa vida, governando, sendo a nossa cabeça e não a nossa própria. Aqui eu quero concluir então. Ou somos 100% servos de Deus, Ele é a nossa cabeça, e se Ele é o nosso cabeça, se somos santuários dele, então Ele reina de fato. Na nossa vida não temos vontade própria. Eu digo que não temos nem mesmo direito. Mas ou Cristo é a nossa cabeça, ou nós mesmos somos. Não tem duas cabeças reinando em um corpo. Como membros, devemos obediência a uma só cabeça. Ou estamos obedecendo a Cristo, ou estamos obedecendo a nossa sabedoria. Estamos obedecendo a nós mesmos. A Ele toda a honra e toda a glória eternamente pelos séculos dos séculos. Amém? Conforme diz o texto de Efésios, porque todas as coisas foram colocadas, foram postas debaixo dos seus pés. Como membro, não tenho vontade própria. E então nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, ouviremos: servo bom e fiel, venha, entre no gozo do teu Senhor. Oh glória, oh maravilha! E os textos básicos, tanto de Corinto, nos diz que somos templos do Espírito Santo de Deus e que não podemos nos fundamentar, verso 18, na nossa própria sabedoria. E o texto de Efésios nos diz que Cristo é o cabeça que reina sobre todo o corpo. E debaixo dos seus pés, Deus colocou todas as coisas. Paulo, ainda em 1 Coríntios 2, 14, até o capítulo 3, versículo 9, ele coloca essas coisas numa forma diferente. E ele ali diferencia, chamando o homem que Cristo é o cabeça do homem espiritual. E o homem que Cristo não é o cabeça, que ele mesmo é o cabeça, o seu cabeça, de um homem carnal. Que tipo de ser humano tem sido? 1 João capítulo 3, os versos 18 e 19, João usa uma linguagem diferente, falando no mesmo aspecto, ele ali diferencia, chamando uns, os que vivem no pecado, os que não vivem no pecado. Portanto, diz ele, isso diferencia os filhos de Deus e os filhos do diabo. Sejamos filhos de Deus, sejamos templos do Espírito Santo de Deus, que Cristo seja a nossa cabeça. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Reflita nisso, pensa nisso, traga isso para a sua vida e perceba quem você tem sido. Faça uma análise, uma introspectiva, olhe para dentro de si e analise, porque 100% de Cristo ou 100% de mim mesmo não tem como ser mais ou menos. Deus te abençoe. Amém, amém. Agora vamos adorar ao Senhor com uma música, louvando ao nosso Deus.
quero agradecer a você que tem participado. Quero agradecer a você, membro da igreja, a você que não é membro da igreja. E que Deus te abençoe. Sirva sempre ao Senhor, sirva-o com alegria. E obrigado pela sua atenção, pois é em nome de Jesus que nós entramos em seu lar para glorificar com você o nome do nosso Deus. Quero também, nesse momento, encerrar orando, bendizendo, glorificando o nosso Deus, lembrando, quinta-feira, pela graça de Deus, sendo da vontade dele, teremos mais uma live, bendizendo, glorificando o nosso Deus, às 19h30. Nessa oração de encerramento, vamos estar consagrando os dízimos que foram entregues hoje ali na igreja, alguns levaram até lá, né? E aqueles também que durante a semana o fizeram na forma de depósito. Vamos consagrar esses recursos, que é para a glória de Deus, como também aquelas ofertas de caridade que alguns têm feito com donativos, né, para abençoar famílias carentes. Vamos estar orando, consagrando ao nosso Deus. Pai, nós bendizemos ao Senhor pela liberdade de expressão, pela tua poderosa palavra, nós glorificamos ao Senhor. Também nós consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues para o teu uso no teu reino, para a manutenção da obra do Senhor e para investimento na obra do Senhor. Nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas. Também nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja dando uma semana abençoada, debaixo da proteção do Senhor. Que o Senhor esteja reinando e governando, assenhoreando os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos dos teus filhos, e ajudando aqueles que estão com dificuldades em alguns aspectos, e nos santificando e nos aperfeiçoando para a glória do Senhor mesmo e para o bem de cada um dos teus filhos. E dessa forma, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado todo canto, recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.